O universo de Lilith Imortais da Terra. Wakanda Layut-Matar, o mestre maior dos imortais da Terra. Tradição que resgata a manifestação da grande mãe serpente de fogo no Brasil e o retorno dos dominadores de elementos Gaia. Primeira parte. A luz das trevas. Lilith, deusa ao demônio. Demônios. Um demônio, ou ainda, Daimon ou Daemon, é originalmente um ser, que muito se assemelha aos gênios da mitologia árabe, os Djinn. A crença nos Djinn era corrente na antiga Arábia, onde inspiravam poetas e adivinhos. Tais interferências foram usadas como pontos referenciais para explicar os fenômenos físicos. Mas tudo o que existe fora da ciência hoje se deve à associação dos fenômenos físicos com a imaginação humana. Sob o ponto de vista científico, o bem e o mal, o frio e o calor, a noite e o dia, o escuro e o claro, não existem. São apenas condições transitórias que dependem dos sentidos e das sensações dos seres vivos e ainda do lugar onde se encontram. Estes são condicionamentos que há séculos têm comandado o comportamento humano. Mas ao longo dos anos a sua descrição mudou. E segundo a maior parte das religiões, atualmente corrompido em sua origem, é descrito como um espírito do mal. Embora a palavra demônio seja grega e signifique um ser benigno. Quando aplicados em diversos conceitos, os extremos ditam as leis do meio. E regulamentam uma tecnologia governante inteligente, voltada aparentemente para o bem-estar humano. Sobre o Lilith, devemos considerar que o ponto de vista da humanidade tem sofrido adaptações ao meio de forma constante, e o que hoje é o bem no futuro poderá ser o mal. Originalmente, o demônio é a parte mal do mesmo Deus, sendo este o seu equilíbrio. Completam-se, harmonizam-se inseparáveis, respondem pela mesma fé que formaram as religiões. Deuses e demônios tornaram-se espíritos do folclore, da mitologia e da religião no mundo inteiro. E como tal, hoje encontram-se em todas as formas e tamanhos. Vários deuses ancestrais, em seus arquétipos avernais, faces escuras, tiveram suas imagens deturpadas durante a história das religiões, pois esta era a forma de controle das forças políticas e religiosas. Lilith é com certeza a deusa ancestral transformada em demônio mais famosa. Fatos: a história de Lilith, 11.000 anos, lhe trata como uma presença ambígua, ou seja, com infinitos poderes e sentidos. Amante dos lugares selvagens e desabitados, presente na evolução do ser humano desde o despertar de sua consciência. Liu era a palavra sumério-acadiana, 7.000 anos, que designava a tormenta de pó ou nuvem de pó, um termo que também se aplicava aos fantasmas, cujas formas eram realmente de uma nuvem de pó que tinham como alimento supostamente o pó da terra. Chegou a ser associada ao aspecto obscuro da deusa Inanna e com sua irmã Ereshkigal, 3.000 anos, rainha do mundo subterrâneo. Viagem ao tempo recente. No mito hebreu, Lilith acumulou sem descanso todas as associações à noite e à morte. É possível que a imagem hebreia de Lilith se baseasse nas imagens de Inanna estar como deusa das grandes alturas e de grandes profundidades. Outra versão da criação de Lilith na mitologia hebreia conta que Yahvé fez Lilith como a Adão, porém no lugar de usar terra limpa, tomou a sujeira e sedimentos impuros da terra, e deles formou uma mulher. Como era de se esperar, essa criatura resultou em um ser maligno. A Lilith do texto hebraico se manifesta da mesma forma na versão grega de Septuaginta, versão da Bíblia hebraica em grego, traduzida em etapas entre o terceiro e o primeiro século AC em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, no tempo de Alexandre, o Grande. O sagrado foi lentamente destruído. Sem a dualidade e com a polaridade corrompida para que o poder se instalasse. Nos afastamos do mundo descensionado e por consequência da matéria. Nos afastamos do sagrado. O culto ao ascensionado causou este desequilíbrio. Para a evolução e elevação espiritual necessários da Era de Peixes, a humanidade foi conduzida ao caminho da dor. Sendo assim, uma deusa com mais de 8.000 anos e, portanto, 6.000 a.C., originariamente sumeriana, a resplandecente rainha do céu, foi adaptada à história da criação e segundo esta lenda, Lilith tornou-se a primeira esposa de Adão. Pela concepção católica, se Eva foi acusada de ter atraído a morte para a humanidade, o pecado e a tristeza ao mundo, Lilith já era demoníaca desde que foi criada, pois Lilith foi adaptada ao patriarcado no intento de criar uma maneira para compreender a diferença entre os mitos da criação de Gênesis, já que em sua primeira história em Gênesis 1, o homem e mulher são criados iguais e conjuntamente, enquanto na segunda história, em Gênesis 3, a mulher é criada depois do homem e a partir de seu corpo. Fato é que assim, a deusa Liu preservou sua essência e sobreviveu mito após mito, mantendo vivas também suas filhas, criadas, servidoras. Liliatu, convertida na primeira esposa de Adão, preservou sua presença original, pois permaneceu em seu segundo matrimônio, não tendo sua entrada proibida no Éden, mesmo teoricamente não fazendo mais parte do paraíso. Além da fala de insubordinação, referente à atitude de Lilith, pois é óbvio que seu arquétipo não se adequou à inferioridade perante o masculino. De acordo com este mito, Lilith abandonou o Éden, voando pelos ares até o Mar Vermelho. Ela se negou a recuar até que finalmente Yahvé deu Lilith a Samael, Satã, e ele a tornou sua esposa. Sendo assim, preservou-se a polarização da grande mãe em seus aspectos. A deusa que dá a vida e a deusa que atrai a morte. Quem é Lúcifer? O grande sábio em um tempo muito anterior a Cristo e toda a mitologia que o circunda, a imagem do ser ainda hoje tido por boa parte da população do planeta como o grande ser maligno não passa do simbolismo mais antigo do poder masculino nas florestas, o grande ser Nunus, deus chifrudo cultuado por pagãos de todo mundo até hoje. Escolhida a dedo pelos primeiros comandantes da igreja, a representação do mal absoluto com grandes chifres e corpo meio humano, meio animal, se enquadra exatamente nos padrões dos seres divinos e elementais com os quais as bruxas mais antigas tinham relação. Muito apropriado, aliás, em um grande golpe político, associar a figura do macho pagão com a natureza fétida do ser humano para poder destinar milhares de pessoas ao fim de sua cultura. Felizmente, o povo antigo sempre retorna. O sagrado feminino e masculino, o sagrado masculino transformado no mal. O sagrado feminino transformado em pecado.
O estudo do último mito. Lilith, Adão e Eva. Para Adão, Lilith foi a primeira expressão do amor antes de acordar e descobrir seu sexo. Ou seja, Lilith representou o primeiro estágio de seu desenvolvimento, chamado matriarcal, e governado pelo arquétipo da mãe. Mas para que Adão amadureça e se desenvolva é preciso que Lilith parta para longe, sem isso Adão não se tornaria um adulto. O segundo estágio, chamado patriarcal, tornou o arquétipo do pai dominante, e só apareceu perante esta separação, porém, a dor e o sofrimento da mãe no processo de transição para o estágio patriarcal, fizeram com que seu lado obscuro aflorasse, e o arquétipo desta transição a ser superado então foi o da mãe terrível, que representou o elemento que reprime e dificulta o desenvolvimento. Por isso se transformou novamente na serpente, símbolo absoluto da transformação, renovação, cura e evolução. Ela continua simbolizando a consciência do feminino, e por isso Eva precisa dela para ser completa, pois sua parte feminina só é desperta quando ela come a maçã. A maçã é também o símbolo do útero da criação, que Eva não tem, visto que é simplesmente um homem castrado e não a mulher. A mulher real é Lilith. Mas Lilith se transformou em pássaro noturno e desapareceu entre as trevas. Sua segunda forma, livre do elemento terrestre, é uma forma de fixar o mito em nossas mentes, pois suas asas ascensionadas lhe guardam a luz mesmo no mundo avernal. Lilith com o rabo de serpente, simboliza a imagem andrógena, antes da criação, ou seja, antes do aparecimento do desejo. Anterior à separação do ser primitivo e absoluto em duas partes. Portanto, equivalente ao tudo ou ao nada. Esta imagem representa a reminiscência da Lilith primitiva. Segunda parte Lilith para a humanidade. Até onde é possível ver Lilith? Até onde nossos olhos alcançam. Vejo 11.000 anos. Vejo Lilith eternamente. O Caminhos das Eras, Era de Leão, 13.000 anos, aqui chegamos ao grande passo, ou grande sopro de Gaia. Aqueles que aqui ficaram, já estavam incorporados aos seus papéis e responsabilidades para o novo tempo. Os que partiram, voltaram aos seus mundos, mas continuaram de longe a nos guiar. Uma nova era começava, sob o propósito único da evolução humana. Gaia estava sendo preparada para acolher novos espíritos, soprados por todos os deuses, e passaria a ser o planeta útero, a escola de evolução humana. Até o final da Era de Leão, os espíritos aqui encarnados não tinham consciência. E nossa existência era tão selvagem quanto a de qualquer outra espécie aqui criada ou trazida para compor nosso berço. Chegamos ao início da Era de Câncer, e durante um longo período de tempo o solo até então vulcânico de nosso planeta foi resfriado pela água doce da chuva, oriunda do derretimento de grande parte do gelo. A mudança necessária para gerar a fertilidade e fecundidade necessária para que a humanidade pudesse dar seus primeiros passos para a evolução. Mas como manter a sabedoria viva de tantos seres que se empenharam para a nossa consciência? Como criar o gatilho de acesso a tudo que ficaria para trás? Como preservar a consciência gerada, se passaríamos a caminhar sozinhos? Neste momento se ergue de nosso solo a fumaça que deu vida ao sopro de Gaia para o nascimento de Lilith. Ela se ergue com o nascer da Era da Lua, assumindo o poder deixado pelo Sol. Lilith é o fantasma que guarda a sabedoria das civilizações antigas das eras de Libra a Leão, encerrando com a civilização venusiana chamada Atlante, que sucumbiu nas águas de Câncer. Lilith é o sopro de Gaia, feita da fumaça de tudo que ficou para trás, quando Gaia se recriou para nós. Seu nascimento é forjado no fogo das profundezas de Gaia, moldado na água da lua que trazia nova vida, no ar do passado que erguia seu fantasma, e na terra que transbordava o novo e tecia o futuro. Ela surgiu entre a fumaça do velho para o novo, ela é o sopro antigo para o futuro. Ao seu lado Gaia criou a coruja, ou será que ambas se criaram juntas? Certo é que a sabedoria que hoje alça voa livremente por várias expressões do sagrado, tem seus olhos no escuro do mundo humano desde o seu princípio. Seus olhos, hábitos e vida noturna continuam ainda hoje como reflexo da sabedoria no tempo. Sabedoria esta que ainda tenta romper as amarras da mente evoluída e cega, pois é quando estamos inconscientes que podemos ver além de nossos umbigos, diante dos sonhos de nossa alma livre. Lilith simplesmente Lilith e os seus registros em Gaia além dos conceitos, características e poderes do signo que rege determinada era, há também a correspondência com o seu signo oposto. É preciso considerar que cada era comporta um eixo com seu signo oposto, onde a leitura e sua evolução comportam uma dialética fluídica e constante. Era de Câncer a 11.000 anos eixo Câncer, Capricórnio era de Gêmeos a 8.700 anos eixo Gêmeos, Sagitário era de Touro a 6.500 anos eixo Touro, Escorpião era de Áries a 4.300 anos eixo Áries, Libra era de Peixes a 2.000 anos eixo Peixes, Virgem é com o início da Era de Câncer, e com o nascimento de Lilith que a humanidade dá o grande salto de sua existência. A nova consciência trouxe à humanidade o poder de olhar o mundo à sua volta com outras perspectivas. Percebendo os ciclos e a vida em ebulição, começamos a caminhar ao encontro uns dos outros. É neste período que se estabeleceu o culto à deusa mãe, o nosso primeiro contato religioso. Foi na Era de Câncer que o homem deixou de ser um parasita de nosso planeta e passou ao cultivo agrícola programado, onde tornou possível a construção de residências familiares e o estabelecimento de linhagens, desenvolvimento das técnicas de cerâmica, fiação e tecelagem. Somente a partir da Era de Câncer que a humanidade ganha consciência de sua jornada de convívio para a evolução. Do elemento água na Era de Câncer se originou a fertilidade no planeta e através da agricultura a formação de famílias agregadas à comunidade organizada. Lilith 8.000 anos registros. Vamos a um pequeno passeio pela história das antigas civilizações. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. A Mesopotâmia é considerada uma das mais antigas civilizações. Vários povos habitaram essa região, e podemos destacar babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios. Eram povos politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Crescente Fértil. A região do planeta onde surgiram as primeiras civilizações é chamada de Crescente Fértil. Região que englobava a Mesopotâmia, uma faixa de terra junto ao mar Mediterrâneo e o nordeste da África.
Ficou conhecida por esse nome porque seu traçado forma um semicírculo que lembra a lua no quarto crescente e também pela presença de grandes rios, cujos vales apresentavam solos férteis propícios para a prática da agricultura. Na língua semítica, termo usado para descrever as várias línguas que formavam inúmeros dialetos do crescente fértil, Liliatu é criada de um fantasma, que por sua vez se fundiu com a palavra Leonoite e se transformou em palavras que simbolizam demônios noturnos. Suas filhas para nossos estudos têm maior importância. Assírios este povo destacou-se pela organização e o desenvolvimento de sua cultura militar. Há 4.000 anos, viviam para a guerra e a conquista. Babilônios este povo construiu suas cidades nas margens do rio Eufrates em 5.000 anos. Foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento. Basem-se nas leis de Talião, do imperador e legislador Hammurabi olho por olho, dente por dente. Os babilônios também desenvolveram um preciso calendário sobre as cheias do rio Eufrates. Excelentes observadores e com grande conhecimento sobre os astros, desenvolveram o relógio de sol. Além de Hammurabi, um outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi Nabucodonosor II, responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, que fez para satisfazer sua esposa, e pela Torre de Babel, um zigurate vertical de 90 metros de altura. Sumérios. A maior contribuição dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, por volta de 6.000 anos. Usavam placas de barro, onde cunhavam esta escrita. Muito do que sabemos hoje sobre este período da história, devemos a estas placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Os sumérios, excelentes arquitetos e construtores, desenvolveram os zigurates. Construções em formato de pirâmides que serviam para armazenagem de produtos agrícolas e também como templos religiosos. A Torre de Babel, a gigantesca serpente de todas as tribos a caminho do céu. Voltando a Lilith. A raiz mais antiga, em registro, encontrada a Elio, cerca de 8.000 anos, que aparece na formação de vários nomes de divindades assírio-babilônicas, e posteriormente Lu, divindade sumério-acadiana. Na liturgia acadiana e mesopotâmica se apresentam os nomes de Lilitu, Linu. Há 4.000 anos, se transformou em Lilac, onde em uma tabuleta sumérica conta a história de Gilgamesh o salgueiro. Nela, Lilac seria uma figura feminina que habita dentro do tronco de um salgueiro, que era religiosamente guardado pela deusa Inanna, a Senhora do Céu. Há uma etimologia hebraica que fazia derivar o nome da bíblica Lilith de Laiu ainda Laila, ou seja, noite no significado de espírito da noite. Relevo de Burney trata-se de uma figura híbrida, humana e animal, em pé, frontalmente, que mantém os braços abertos, os cotovelos dobrados em direção à lateral do tórax em ato de demonstração de poder. As mãos abertas e os dedos unidos, 4 elementos. Lilith segura amuletos que recordam sinais hieroglíficos da balança, ou de Libra, símbolos de iniciação, sabedoria, equilíbrio e justiça. Na era de Libra, Gaia foi habitada por uma civilização vinda de Júpiter, onde existem seres híbridos. Expressam uma relação onde a força, como conhecemos nos animais de poder, encontram-se fundidas, unidas, completamente integradas ao ser. Seu corpo é robusto e sedutor, muito feminino até a ampla bacia e o pubis. As pernas transformam-se em garras de águia, símbolo de Zeus. Com olhos grandes bem delineados e com um pequeno sorriso nos lábios. Seus cabelos são serpentes que partem da nuca em evidente posição fálica, formando um cone com suas cabeças. A iniciação suprema de uma nova consciência. A simbologia recorda Kundalini emergente na iluminação total. De suas costas descem asas simetricamente esculpidas. Junto ao vulto, animais, que conferem à imagem notável qualidade lunar e a força que assumiu o controle da era deixada por Leão. A jornada contemporânea prostituta escarlate da Babilônia. Para falarmos da prostituta escarlate, precisamos primeiramente entender a real identidade da prostituta sagrada. Hoje nossa incapacidade perante este contexto começa pela distorção do termo prostituta. Origem do latim prostituere. Primeiramente em latim, o significado do verbo stare, estar, acrescido de pro, antes, à frente e acima, statuere, parado, estacionado, colocado, exposto, instalado, iniciado. Prostituere, também ficar à frente de pro, à frente, mais stituere, colocar, instalar. Prostituere tinha inicialmente a conotação quando religiosa de estar à frente e acima, no topo, para expor a todos, conduzir, iniciar. Prostituta sagrada, iniciadora da arte magia do amor. Sendo assim, o termo prostituta sagrada continua um paradoxo para nossa mente lógica, pois não estamos preparados a aceitar nossa energia sexual como divina, muito menos fazer desta nossa principal ligação e manutenção para a interação com o sagrado. Continuamos desconectados de uma imagem, energia ou elo que represente a real encarnação, imagem do sagrado e divino em nosso corpo. E perdemos completamente a ligação com o sagrado feminino, a deusa. Onde o patriarcado estabelece lei, o matriarcado estabelece o costume. Onde o patriarcado estabelece o poder militar, o matriarcado estabelece a autoridade religiosa. Onde o patriarcado encoraja a anestesia do guerreiro individual, o matriarcado encoraja a coesão do coletivo. Algo que tem a ver com a tradição. William Thompson. Durante os milênios em que a prostituição sagrada existiu, as culturas formaram-se diante do sistema matriarcal. E isso não significa que mulheres eram superiores aos homens, mas que os valores sociais eram completamente diferentes. As origens da prostituição sagrada em matriarcados, natureza e fertilidade, eram o centro do sagrado e da existência. As pessoas viviam natural e não existia atitude religiosa separada da natureza sexual do homem e da mulher como bênção do divino. Em sua forma mais simples representa o impulso sexual feminino e a liberdade da mulher. Contudo, pode também ser identificada com a Mãe Terra, no sentido simbólico da fertilidade. Essa denominação foi baseada no poder do sangue menstrual utilizado na magia sexual. Prostituta escarlate da Babilônia ou Babalão, também conhecida como Mulher Escarlate Grande Mãe, é uma das deusas centrais da filosofia religiosa conhecida como Telema, estabelecida em 1904 por Aleister Crowley no Livro da Lei. O nome Babalon pode ser associado a várias fontes.
Babilônia era uma das maiores cidades da Mesopotâmia, parte da cultura suméria. Uma cidade várias vezes citada no Apocalipse de João, usualmente representada de forma metafórica como uma cidade paradisíaca que caiu em ruínas, sua decadência tornou-se famosa. Uma segunda possibilidade deriva do termo Babalonte, proveniente do idioma enoquiano, traduzido como prostituta. E esta é a origem mais provável, visto que Crowley realizou vários experimentos dentro do sistema de magia enoquiana, conforme registrado em seu livro The Vision de The Voice, a visão e a voz. O retorno dos úteros à humanidade, o caminho para a dualidade aceita nos torna sagrados homem e mulher, como faces do divino eternamente complementares. Lilith é com toda certeza a presença mais real dos deuses antigos para a nova era. Sua história mais recente é conhecida por todos. Ela é a serpente que entrega o útero a Eva no Éden. Sem ela, Eva não é uma mulher e sim um homem castrado, feito de outro e sem a consciência sobre o feminino. Agora, para a nova era, ela retornou devolvendo os 4 úteros à humanidade. Vou explicar melhor. A Era de Peixes entregou e preservou os 4 elementos de ligação humana ao sagrado regidos por espadas. Fica mais fácil entender quando damos os nomes às espadas. Na Era de Peixes, os 4 elementos, terra, fogo, ar e água foram regidos por seus arcanjos, Uriel, Michael, Gabriel e Rafael, que mantiveram a chama sagrada acesa, mas como representantes do sagrado masculino não puderam gerar o novo, apenas os direcionavam. Já a Era de Aquário traz o poder dos elementos, novamente conectados aos seus úteros, e, portanto, novamente capazes de girar. O novo tempo sagrado é de união entre úteros e espadas, masculino e feminino juntos, girando e direcionando cada forma de poder. Novamente Lilith nos entrega o poder da consciência humana. O novo tempo sagrado é de união entre úteros e espadas, masculino e feminino juntos, girando e direcionando cada forma de poder. Novamente Lilith nos entrega o poder da consciência humana. Terceira parte, o resgate de Lilith. O sangue feminino, o fluxo do sangue e seu cessar são a base dos mistérios femininos, por isso é importante que todo seguidor da antiga fé esteja completamente em equilíbrio com seu poder. O sangue feminino, ou sua ausência, funciona como um sinalizador natural dos estágios de transformação pelo qual a mulher irá passar ao longo de sua vida, da menarca à menopausa, à ruptura do ímen, ou o sangue que é naturalmente vertido no momento do parto. Todos são poderes do sagrado feminino, que se manifestam fisicamente através de suas filhas e que são naturalmente, diariamente, compartilhados por todos os filhos do sol que caminham ao nosso lado. Quando a mulher menstrua, torna-se energeticamente mais forte, mais poderosa e mais criadora. A mulher assume novamente a face donzela, onde sua energia vai se purificando mensalmente até chegar ao ímen de sangue. Essa magnitude permite à mulher alcançar em suas criações a potencialidade máxima. Após a primeira gota de sangue vertida, sua energia assume a face mãe e é capaz de criar, curar e absorver. Magias ou qualquer força vital manipuladas neste momento são extremamente poderosas. As mulheres estão conectadas com sua natureza psíquica durante a menstruação, tornando-se um elo entre o sagrado e a humanidade, entre a humanidade e a terra, assim como entre a terra e Gaia. Na religião matrifocal, a vagina era vista como um portal mágico através do qual a vida surgia de uma misteriosa fonte interna. Era um portal tanto para a regeneração física como para a transformação espiritual. O sangue menstrual era também utilizado para fertilizar as sementes para plantio, passando a essência da vida a elas. Campos eram por vezes borrifados com uma mistura de água e sangue menstrual para estimular o crescimento. Durante a Idade Média, as bruxas eram constantemente acusadas de enfeitiçar as plantações. O sangue e as fases da lua. Os fluidos corporais da mulher são regidos pelas fases da lua. O sangue menstrual, o muco que escorre durante a ovulação, os sucos da copulação, as lágrimas da TPM. Quando expostas apenas à luz natural, as mulheres tendem a ovular na lua cheia e a menstruar na lua nova. Ovular na cheia é unir o arquétipo amante da deusa em sua face mãe ao arquétipo da feiticeira que estamos vivendo em nosso período de ovulação. Mulheres que ovulam na cheia e menstruam na nova, são as que dão luz às crianças e geram a vida em todos os sentidos. Pois a energia de união dos deuses na lua cheia conspira para a fecundação. E a menstruação na lua nova deixa a mulher mais introspectiva, calma e recolhida, pois se a fecundação não for feita é um período de limpeza e purificação. É chamado de ciclo da lua branca, lua cheia. Mulheres que menstruam na lua cheia e ovulam na lua negra têm o ciclo da mulher sábia, ou o ciclo da lua vermelha, lua negra. Ovular na lua negra é unir o arquétipo feiticeiro da deusa em sua face negra ao arquétipo também feiticeiro que estamos vivendo durante a ovulação. Por isso sangrar para a lua cheia traz sabedoria, vida e criatividade, disposição à mulher em seu ciclo da lua vermelha. Primeiro sangue. A partir do momento em que a mulher reconhece o poder do sagrado no seu sangue, é importante a ela reviver sua primeira menstruação, principalmente se foi uma experiência dolorosa ou traumática. A primeira menstruação chama-se menarca, proveniente do grego men, significando lua e mês e arque, significando início e começo. É um momento extremamente importante na vida da mulher, não apenas o começo de um longo processo mensal que marcará sua vida por cerca de 35 anos. Como uma borboleta saindo do seu casulo, a menina, ao sair da infância, emerge em um mundo novo, cheio de possibilidades e imprevistos, necessitando, por isso, conhecer e confiar no seu próprio poder. Infelizmente, nas culturas patriarcais que prevalecem até hoje, inúmeras mulheres passaram por experiências extremamente negativas durante sua menarca, não dispondo de informações ou recursos internos para, por sua vez, guiar e iniciar suas filhas futuramente na condição de mulher. Originalmente, a menarca era a entrada da menina para o misterioso e poderoso reino do Mana, o poder sagrado, sendo um acontecimento repleto de significados e alegria. Atualmente, a passagem da maior parte das mulheres pela menarca é acompanhada de medo, vergonha e insegurança. Da noite para o dia a menina se vê mulher, sem ter uma cerimônia ou ritual para consagrar essa passagem. Ritual igual a RTU em sânscrito igual menstruação.
Lembrar e reviver a menarca a partir de uma perspectiva adulta possibilita à mulher ter uma nova visão de si mesma, dando-lhe os recursos interiores para poder apoiar e conduzir sua filha por essa passagem, de forma segura e sábia. Essa exploração pode ser transformada em um verdadeiro rito tardio de passagem, permitindo a cura das feridas, conscientes ou não, relacionado a esse momento tão importante e pouco compreendido. É necessário reconhecer a primeira menstruação como um momento marcante na experiência da condição feminina, pois as emoções permanecem impressas para sempre na psique, determinando os conceitos sobre os ciclos menstruais, a sexualidade e a própria postura como mulher. Não importa se você menstrua há anos ou se já parou de verter seu sangue, tornando-se uma mulher sábia. Mudando o conceito sobre menstruação, revivendo a menarca e recriando seu próprio rito de passagem, a mulher moderna reclama seu poder, iniciando uma transformação mental e emocional e reconectando-se ao seu poder sagrado original. A mulher que não vive ou viveu sua menstruação não poderá na menopausa lamentar a perda de algo que na verdade nunca possuiu. O último sangue, menopausa. Os calorões são na verdade a energia da Kundalini fazendo o seu trabalho, energizando os centros energéticos conhecidos como chakras. Fazem parte de um processo de libertação que permitirá à mulher reter seu próprio sangue, transformando-se na mulher sábia. O problema é que hoje nossa mente ancestral entra em conflito, sofrimento e o corpo expressa isso. Uma mulher na menopausa era chamada de sábia, pois tinha menstruado durante 30 ou 40 anos e tendo acumulado sabedoria mágica, espiritual e física e era então capaz de transmiti-la. Uma vida que reúne sabedoria todos os meses, conduz a uma velhice sábia. Tendo essa vantagem da percepção constante dos dois mundos, a mulher após a menopausa é uma mulher sábia curadora, sacerdotisa, xamã e profetisa em potencial. Ela tem um acesso contínuo para a dimensão oculta do mundo, que é acessível para a mulher que menstrua somente nos dias de seu ciclo menstrual. Essa percepção aguçada e o potencial de cura, premonição e sabedoria das mulheres mais idosas eram largamente reconhecidos e reverenciados nas antigas culturas, onde as anciãs eram respeitadas como as guardiãs das tradições, conselheiras, curandeiras, guias e intermediárias entre a comunidade e o mundo dos ancestrais. Nos casamentos bretões da antiguidade, eram reverenciados os três aspectos da mulher. Nos casamentos modernos, ainda é reverenciada a menina, dama de honra, e a mãe, madrinha. A figura da anciã desapareceu. A TPM é a explosão da dor feminina, pois fomos treinadas para sufocar sentimentos e não reagirmos a nada, nenhum outro ser em nosso mundo suporta tanta dor. O poder de nosso sangue é a maior energia que temos. E todo poder quando não é focalizado ou utilizado, tem um efeito imprevisível. O poder vai aparecer de alguma forma ou em alguma parte. Se não lhe for permitido fluir pelo corpo como energia vital, ela vai aparecer como forma de dor, doença física ou emocional. Não podemos ignorar o útero se ele nos faz sentir dor, como não podemos ignorar a menstruação se ela nos provoca um comportamento diferente do resto do mês. Sintomas são a informação superficial de uma manifestação mais profunda. São mensagens do corpo. Para entender estas mensagens, é preciso relaxar enquanto está sangrando e sintonizar com seu corpo. Dificuldades emocionais também causam cólicas menstruais. O período menstrual exige honestidade e clareza emocional, quem sabe não é o momento de resolver problemas emocionais. A dor menstrual nos coloca em contato com o sentimento de estar ferido. A dor que não se expressa verbalmente pode se expressar através de dor física. A bruxaria busca o reequilíbrio desta conexão. Mas ainda caminhamos a passos muito lentos, mesmo entre pesquisadores e seguidores da antiga fé que se dedicam a este reequilíbrio. Há muitos pontos em discórdia. O cristianismo nos negou o poder do sangue, e ainda há muitos pensamentos patriarcais envolvidos e misturados a conhecimentos antigos. A realidade, a maioria das bruxas usa de forma muito sutil quando usa o poder de seu sangue. Com jarros menstruais e rituais tentamos nos aproximar desta energia. Mas ainda estamos longe de aceitarmos e vivenciarmos o poder que temos. Conceitos ocidentais se misturam aos mágicos, enquanto nossas mentes lutam pela compreensão. Chegará o dia em que as bruxas irão assumir seu poder realmente, e que não mais estará em pauta se é certo ou errado manter relações sexuais durante a menstruação. E sim, se a pessoa que irá compartilhar este momento de extremo poder de criação está apta a compreender e dividir o processo. A mulher possui este poder, cabe a ela decidir como ou quando dividir, encaminhar ou compartilhar esta energia, desde que seja de forma consciente. Lilith contemporânea. Quarta parte. A numerologia de Lilith espiritual. Vogais igual 9 mais 9 igual 18 igual 9. O retorno material. Consoantes igual 3 mais 3 mais 2 mais 8 igual 16 igual 7. O espírito destino igual 9 mais 7 igual 16 igual 7. O sagrado. Lua negra. Essência absoluta do feminino. Lua negra. Para entender a lua negra, é preciso compreender a face escura da deusa que se revela na lua nova. Quando denominamos esta face de escura, não o fazemos com a conotação de magia negra ou sem luz. Mas sabendo que a luz da lua cheia é o reflexo da luz solar, entendemos então que na lua nova temos a sua mais pura essência. Ou seja, sem a luz solar a lua emana sua energia essencial ou primordial. Entramos aqui no universo sagrado e feminino, onde sem nenhuma interferência solar ela irá gerar o princípio absoluto. A deusa em sua face escura, conhecida como a grande feiticeira, é acima de tudo a manifestação na magia da vontade em ação, e para isso é necessário o resgate de nossa psique, pois só assim a magia é a vontade pura. Precisamos nos entregar ao lado escuro, muitas vezes sombrio ou avernal de nossa psique, para compreendê-lo, aceitá-lo e então absorvê-lo. Pois na bruxaria acreditamos que somente quando reconhecemos nosso lado escuro, o equilibramos. Buscamos o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Pois somos e habitamos o meio.
Lilith na astrologia, casa astrológicas 1, eu sou 2, eu tenho 3, eu sei 4, eu sinto 5, eu ouso 6, eu analiso 7, eu e os outros 8, eu e a morte 9, eu e a filosofia 10, eu e a vocação 11, eu e as tribos 12, eu e o inconsciente signos Áries, e o impulso Touro e a vontade Gêmeos, e a comunicação Câncer, e o sentimento Leão, e a inocência Virgem, e o feminino Libra, e os relacionamentos Escorpião, e a magia Sagitário, e a fé Capricórnio, e o poder Aquários, igualdade Peixes, e a dor a Lua possui uma trajetória que pode ser chamada de elíptica ao redor da Terra, embora não perfeita. Uma elipse possui 2 pontos focais, e aquele que fica vazio foi denominado Lua escura, Lua negra ou Lilith. A interpretação de Lilith para a nova era considerar Lilith no gráfico da mandala astrológica é de extrema importância para o novo momento de evolução humana. Ela representa nosso poder original e oculto, o resgate de nossa psique, consciência e o caminho para o autoconhecimento. Para todos, mas principalmente para as mulheres, representa ainda o primeiro resgate do feminino e o poder da mulher original. E no mapa de um homem, Lilith irá revelar as lutas pelo equilíbrio na dualidade do ser e pelo poder oculto. Lilith hoje é mais do que um complemento de análise nos mapas natais. Sua influência é gigantesca perante a evolução da humanidade para a nova era. Simboliza a interação com o tudo, o mundo da não-matéria, o pleno e absoluto ser existencial. A interação pela dualidade e polaridade do ser. Ela rege o novo signo da mandala astrológica. O serpentário estende sua cura até o masculino neste momento de transformações profundas de consciência. Seus trânsitos expressam os processos de castração e cura, frustrações e êxitos, libertações para o desejo. O resgate da vontade. Lilith é o autoconhecimento através do mundo inconsciente. A lua negra é a essência da totalidade e mostra que o mundo transcendental nos habita. Lilith cria o vazio necessário para infinitas possibilidades. Coruja, ancestralidade para a nova era. Coruja nasceu com Lilith, é parte do sopro que lhe gerou, primeira expressão de sua essência. Parte sua que permaneceu exposta aos olhos de todos. Com a perfeita visão sobre a escuridão e a sabedoria sobre a luz. Que unidas forjam a evolução. No relevo de Burney, são duas, uma de cada lado da imagem. Expressam a dualidade e a busca pelo equilíbrio, a sabedoria contida no caminho entre os opostos e eternamente complementares. Atualmente símbolo de sabedoria e presente na imagem de diversas deusas, como Atena, Lakshmi, Blodelverde Armid. Serpente, o sagrado absoluto. As serpentes vieram de todos os mundos para o nosso planeta, mas a primeira serpente em Gaia formou-se da serpente de sangue que escorreu do útero de Lilith por suas costas e tocou a Terra há 11.000 anos atrás. Antes disso, a mulher não tinha consciência sobre seu sangue e poder. Assim pertence a Lilith, a serpente primordial humana, a consciência e o poder feminino e o domínio sobre os poderes da criação. Polvo, elemento água aceitando as profundezas e os abismos. Um abismo para os primórdios da existência humana. O primeiro útero, feito do sangue que havia no fundo do grande útero, o oceano, há 30 milhões de anos. Estes moluscos marinhos de 8 braços são um dos primeiros animais relacionados a Lilith, com inteligência e visão acima dos da sua espécie. O leão, elemento fogo, poder do sol, e a realeza em Gaia. O touro, elemento terra, a força da terra e o domínio do submundo. Rosa negra, o reflorescer do útero em Gaia, a promessa do retorno ao equilíbrio, o botão de vida que desabrocha da escuridão. A busca pelo sagrado guardado em nossos inconscientes. Maçã útero, a consciência e a sabedoria, a marca de nossa consciência, a sabedoria da história que não deve ser esquecida. Presente nos ritos pagãos desde os primórdios, como símbolo da regeneração do feminino perante a vida. A grande mãe serpente de fogo para o despertar da nova era. Elementos e deuses. O conceito do universo, composto pelos 4 elementos, como base para toda a vida, já era um ensinamento essencial de Aristóteles, 384-322 AEC, e dos mistérios da antiga Grécia. Todo elemento possui sua parte matéria e outra não matéria, sendo esta a essência divina. Tudo no universo é composto de matéria e energia, ou alguma combinação destas duas. A combinação e recombinação perpétua desses elementos é o próprio processo de criação, representado magicamente para nós pelo pentagrama. A grande mãe serpente de fogo plasma a serpente de fogo interior. Então Kundalini, a serpente de poder, é a energia espiritual que permanece adormecida na base da coluna vertebral de todos os seres humanos. Quando desperta espiritualmente, passa através dos chakras, centros de consciência. Essa energia manifesta-se em experiências místicas e vários graus de iluminação. Tradição Imortais da Terra. Lilith, quinta parte. Na tradição Imortais da Terra, toda ritualística é baseada na magia do pentagrama, ou seja, na combinação e recombinação dos elementos naturais em suas partes, matéria e não matéria, para o processo da criação. Quando preparamos uma magia ou ritual específico a um deus ou deusa, o fazemos baseados no seu elemento maior, características energéticas para compor os outros elementos e o estudo das combinações energéticas para chegarmos à maior proximidade possível do objetivo desejado. Sendo assim, um pequeno ritual ou consagração pode levar semanas e até meses de preparação, e sua realização não passará de algumas horas. Tradição Imortais da Terra. Existem infinitas variáveis na tradição Imortais da Terra para ritualísticas com Lilith, visto ser a deusa existencial de sua mestre maior e considerada por nós a forma mais contemporânea de resgate da psique humana. O sagrado feminino. Seu alcance espiritual começa no cuidado e entendimento de nossas crianças quanto à primeira menarca ou seminarca, pois o inconsciente, reprimido, que traduz a primeira menstruação ou ejaculação como algo sujo e secreto, é a negação do sagrado interior, que durante milênios foi trabalhado em nossa alma. Resgatar o divino interior é a base de nossa semente. Até chegarmos na complexa e distorcida imagem do nosso corpo como sagrado e a força sexual como divina. O novo tempo sagrado é de união entre úteros e espadas, masculino e feminino juntos, gerando e direcionando cada forma de poder. Novamente Lilith nos entrega o poder da consciência humana. Tradição Imortais da Terra. Ritual Lilith. Estrutura base. Os 4 úteros. Composição dos 4 elementos. Útero do ar. O ar para Lilith é a promessa do retorno. O portal do leste no sol nascente é aceitá-la novamente em nossas vidas, é o sopro sagrado que resistiu ao tempo, o renascimento da alma para o reflexo no corpo.
A coruja é o símbolo maior no ar quando o assunto é Lilith, e qualquer atividade aqui merece o enfoque na expansão para a aceitação do poder, na libertação da mente e contemplação de sua energia. O fogo do ar, o incenso ou a defumação. Os sumérios iniciaram a arte da defumação oferecendo bagas de junípero como incenso à deusa Inanna. Mais tarde os babilônios continuaram o ritual queimando esse e outros aromas nos altares de Estar. Outras plantas também foram bastante utilizadas como madeira de cedro, pino, cipreste entre outras. Na tradição Imortais da Terra a escolha do incenso é livre de acordo com a ritualística. Útero da água. A água para Lilith é a própria essência feminina que habita em todos nós, pois 70% do nosso corpo é formado por água. É o sangue que dignifica a vida e a morte para todos, seja no poder menstrual, nas feridas sagradas de nossa evolução, ou no pôr do sol oeste de nossas vidas. O espelho negro tem atenção especial na água, pois representa o inconsciente que procura renascer das profundezas da sabedoria feminina em nossa psique. O fogo da água, o vinho desta bebida sagrada, é conhecida há mais de 6.000 anos. Criada pelos sumérios e utilizada para tratar problemas físicos e psíquicos. Outros povos da antiguidade como os egípcios, gregos e romanos também o utilizaram. O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo e possui propriedades medicinais, podendo ser utilizado para prevenir vários problemas de saúde. O útero da terra. O fogo da terra. O altar é a ligação com o inconsciente coletivo, e através dele é mais precisa a conexão com o sagrado em atividade. Toda ritualística com Lilith a ser feita no processo escolhido deve estar representada e devidamente acomodada no altar. Na terra estruturamos nossa magia norte, terra, matéria, corpo, altar enquanto precisarmos do lógico para alimentar nossa mente. A terra é a porta do entremundos. Ar, liberte sua mente. Lilith é a consciência. Água, equilibre sua alma. Lilith é a dualidade aceita. Terra, alimente seu espírito. Lilith é a polaridade para a cura. Fogo, Lilith a grande mãe fantasma. Fim.